A minha história começou muito cedo. Eu saí de casa aos 16 anos. Eu fui uma adolescente rebelde. Não conhecia Jesus e por isso tomei caminhos tortuosos que me custaram muito caro. E dos quais a maioria deles eu me arrependo. Mas naquele momento era o que eu podia escolher, né? Dentro da minha realidade, do meu cenário. E Deus deu tarefas para Adão e Eva no jardim. Deus falou, vocês vão cultivar, reinar sobre os animais. Então Deus deu tarefas, Deus deu trabalho para Adão e Eva no jardim. Tem gente que fala que o trabalho foi fruto do pecado. Mentira. O trabalho suado veio depois do pecado. Deus trabalhou criando o mundo. Tanto é que ele trabalhou e depois descansou. Então o trabalho é uma bênção. Então a minha mãe me ensinou a trabalhar muito, a ser honesta, a ser batalhadora, não ter preguiça, não ter vergonha de trabalhar. Tem gente que tem vergonha de vender, acha que vender é feio, que vender é errado. De cobrar. Nossa, de cobrar por aquilo que é digno seu trabalho é digno de ser cobrado. E já a minha mãe não. A minha mãe me ensinou tudo isso de berço. Mais um episódio do Jesus Pode. E hoje, num momento muito especial no Jesus Pode, nós vamos receber uma menina, uma mulher do Senhor, que tem levado a palavra de Deus através do empreendedorismo. Ela que tem cuidado e fortalecido muitas mulheres no mundo do empreendedorismo, uma empresária que tem se destacado pela sua obediência e sua fé no Senhor. A ferramenta que ela usa de trabalho é uma desculpa para alcançar vidas para o reino e para o evangelho. E você que está aí vai receber de graça o testemunho dessa mulher. Vai entender como ela chegou até aqui. Mas custou tão caro para ela gerar esse testemunho. Assim como eu falo para vocês. A salvação ela é de graça para você que está aí na sua casa. Mas custou tão caro aquela cruz para Jesus. Então começa compartilhando nas nossas redes sociais, seguindo o nosso podcast, visitando as redes sociais e seguindo a nossa convidada, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela. E aí, de onde você está, você pode ser uma propagadora, um propagador da palavra de Deus e de tudo que você vai aprender aqui. Então receba comigo, com muita honra, ela que tem um nome paraguaio, difícil de falar, Bruna Arguello. Olha que chique, Arguello, Bruna, minha querida, seja bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com uma mulher tão maravilhosa. Dá pra ver, assim, a paixão no seu coração pelas coisas do céu. E eu me sinto honrada de estar aqui, poder bater esse papo com você, te conhecer de pertinho. Fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Que delícia, que gratidão pelo seu sim. Eu fiquei encantada quando eu comecei a olhar um pouquinho, ver seu trabalho, ver esse coração generoso que você tem, da sua fala, a forma que você se pronuncia. E quando a gente vê isso que você falou, essa paixão, a gente vê realmente Deus agindo, saindo dos seus lábios, que você continue realmente tendo esse coração manso e humilde para ensinar. Amém. Né? A palavra de Deus vai dizer, de graça receber, de graça vos dar, e você tem dado de uma forma generosa tudo que o Senhor tem colocado na sua vida, no seu coração, que cada dia mais Ele te acrescente sabedoria para continuar instruindo e direcionando tantas mulheres como você tem trazido no dia de hoje. Conta um pouquinho pra gente quem é essa guerreira que chegou aqui hoje. Eu até estava ouvindo um pouco, brevemente, né, da tua história, um resumo, e passou um filme na minha cabeça. Porque, por mais que eu tenha essa cara de novinha, né? Contei ali atrás que eu tenho um filho de 14 anos. E as meninas, mas quantos anos você tem? A minha história começou muito cedo. Eu saí de casa aos 16 anos. Eu fui uma adolescente rebelde. Não conhecia Jesus, não de com ele andar, só de ouvir falar. E por isso tomei caminhos tortuosos que me custaram muito caro. E dos quais a maioria deles eu me arrependo. Mas naquele momento era o que eu podia escolher, né, dentro da minha realidade, do meu cenário. E eu arquei com as consequências das minhas decisões. Por isso, fui mãe aos 19 anos, mãe solteira, e precisei vender bolacha na rua, de porta em porta. Minha mãe, na época, querendo me ajudar, né, os pais, eles estão sempre ali, né, querendo que os filhos se encaminhem, né, pelo melhor caminho. E ela pagou um curso de design de sobrancelha com linha. E eu fazia sobrancelha na garagem da casa da minha mãe.
porque eu morava na época num quarto e banheiro, não tinha nem condição de receber ninguém ali, então eu usava a garagem da minha mãe, fazia de tudo um pouco. Então eu tirava a sobrancelha, eu vendia bolacha na rua, pegava condicional das lojas para vender, ganhar uma porcentagem. Então eu fui fazendo de tudo um pouco, peguei Marquei para vender na época, e, e ali eu comecei a entender que era eu por mim. Eu até brinco isso muito, que no empreendedorismo não adianta a gente ficar esperando que alguém vai vir te salvar. Ah, porque a fulana vai comprar para me ajudar. Ah, porque eu não sei quem, eu não sei quem tem que me ajudar. Não. O único que nos ajuda, ele não é nem ajuda, ele faz tudo, é o Senhor. Ele que faz tudo. Mas no dia a dia, a gente tem que ser empresária de verdade, de uma forma profissional, para não ficar esperando que alguém vai nos ajudar. Sabe como? Ah, eu vou abrir a minha loja e a minha amiga vai vir comprar de mim? Pode ser que não. Se ela vier, que bênção, mas e se ela não vier? É por isso que a cabeça da empresária tem que ser muito profissional. Eu até brinco que o varejo, a gente não pode brincar com o coração. Varejo, a gente se joga com a razão. E essa Bruna precisou aprender isso a duras penas. Porque muitas vezes eu saía vender a bolacha na rua e pessoas conhecidas não compravam nem para me ajudar. E a vida como ela é, a gente não pode se vitimizar. Porque Deus escolhe os fortes justamente porque a gente aguenta. A gente não é um caminho seguro se colocar nesse lugar de vitimismo, de não me ajudou, não fez por mim. E essas pauladas da vida, que a gente nunca tá preparado, mas hoje eu agradeço, porque foram elas que me fizeram forte. E vendendo ali de porta em porta, eu comecei a entender que a lucratividade de vender roupa era muito maior, o giro era melhor, sem tantos riscos quanto a bolacha, que se eu não vendesse, estragava e era mais desafiador. Então eu foquei na venda de roupa de porta em porta, me tornei sacoleira. A famosa sacoleira. Na minha época não tinha esse tal de loja online. Era sacoleira mesmo, né? Hoje em dia tudo é loja online. Mas era sacoleira, eu tinha que ir pra rua porque eu precisava vender. E até é bem engraçado. Porque no último ano, Deus começou a mexer em muitas coisas da Bruna de lá atrás, que chegou até aqui. Mas que Deus quis ajustar muita coisa. Porque quando eu comecei a ensinar mulheres a vender, prosperar, eu tinha frases que eu dizia que hoje o Senhor me corrigiu. Eu falava, vai, vender liberta. E aí Deus, não, quem liberta sou eu. A venda é um recurso que as mulheres vão usar para atingir a prosperidade. Mas eu sou a base de tudo. E por algum tempo eu caí numa cilada de não dar toda a honra e glória a Ele. Então era o meu método, eram as vendas, eram as técnicas e as estratégias. E eu me lembro de um dia estar numa live e 200 pessoas ao vivo no Instagram ali, eu falando. Eu comecei a falar porque eu com 21 anos de idade, eu comprei minha primeira casa própria. Porque eu aquilo, porque as vendas me proporcionaram isso. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, as vendas? Meu Deus. Onde estou eu nessa história? Então, tem uma Bruna até aqui e do último ano pra cá. Eu falo que Deus começou a limpar a minha casa e tirar toda a mistura. Porque, infelizmente, o povo de Deus está aceitando de tudo um pouco. E aí já não é mais só Jesus. É Jesus e o método tal. É Jesus e a imersão tal, a mentora tal. E a gente precisa cuidar. Porque a linha é muito tênue para tirar a glória de Deus. Então eu precisei dar um passo para trás. E nada me faltou. Pelo contrário. Eu cheguei em lugares que eu nem imaginava num período tão curto, sem precisar me esforçar tanto. Porque o povo de Deus não é se esforçando. E entenda, é muito delicado o que eu tô dizendo aqui. Porque isso não significa deixar de trabalhar. Deixar de buscar conhecimento. As pessoas achavam, é isso que acontece. Antigamente, eu lembro que quando eu era gerente de uma franquia, a franquia me instruía a não contratar mulheres que demonstrassem ter muita fé. Porque eles entendiam que a fé era uma muleta de pessoas de Deus, pensavam assim, não bati meta porque não foi a vontade de Deus. E muita gente talvez viveu dessa maneira mesmo. Se é Deus que faz tudo, eu não preciso fazer nada.
E isso é errado também, porque Deus nos dá a nossa parte. Ele nos instrui por que caminho andar, ele nos direciona, mas o fazer é a nossa parte. Mas aí o povo de Deus foi para o outro extremo. Agora tudo é a minha parte. E Deus quase que fica lá no trono dele e deixa para mim. Que eu tenho método, eu tenho a estratégia, eu tenho a mentora tal, o mentor tal. Mas não. Se você olhar assim, é uma linha muito tênue entre os extremos e o caminho que Deus tem para nós, onde Ele é tudo. Ele é absoluto, Ele é soberano. Sem Ele nós não somos nada. Mas nós temos também que fazer a nossa parte e não puxar achando que puxar a responsabilidade para mim, eu acabo puxando a glória para mim. Isso tem acontecido, infelizmente, muito. Que a palavra de Deus ela vai dizer, né? Ir de fazer discípulos e cuidar dele. Então, o Senhor, ele tinha alguns mandamentos, né? Ele mandava ir, mandava fazer e mandava cuidar. Então, a gente precisa entender a responsabilidade do ir, do fazer e de cuidar. Exato. Então, e essa direção, porque é importante que eu ouça um mentor, é importante que eu aplique um método, mas de quem é que a voz que eu estou ouvindo? Por quem eu estou sendo direcionada? Né? Porque se eu estou sendo direcionada pelo Espírito Santo, se meus ouvidos estão treinados para ouvir a voz do Espírito, uma vez eu vou entender que eu ouvi a voz do Espírito, eu vou entender qual mentor escolher, se está de acordo com os meus valores, se tem a ver com a cultura que eu prego, a qual eu quero participar, o qual a minha empresa vai exercer. E aí, baseado nesses ensinamentos, é o ir, é o fazer, é o aplicar, é colher o resultado, né, de todo o plantio árduo. As pessoas precisam entender. Então, hoje elas deixam de ouvir a voz de Deus e estão sendo direcionadas. E aí fica naquela, uma hora é um curso de um, outra hora é um mentor daqui, porque toda a expectativa do mundo no método X, Y, Z. E aí que as pessoas se frustram. Exato. Se frustram com o mentor, às vezes nem é culpa do mentor, é porque ela colocou única e exclusivamente a fé dela numa pessoa. É isso, né? Nem só o mentor, as igrejas, os pastores, a Isso. gente tem visto. É exatamente isso. Não é a culpa nem desses mentores, é a pessoa ali, a empresária, que vai buscar no outro uma solução que só Deus tem. E aí, em segundo lugar, a responsabilidade que lhe cabe, da autorresponsabilidade. E depois, sim, com essa ordem bem distribuída, agora o método. Então, Deus como a base de tudo. A minha autorresponsabilidade para a execução de tudo isso. E depois eu vou buscar um mentor, eu vou buscar um método que vai facilitar o caminho para que as coisas aconteçam. Qual foi o momento que você percebeu que você se tornaria essa pessoa? Às vezes as pessoas falam, né? Nossa, eu nunca imaginei. Eu tava até conversando recentemente com meu marido, né? Nós estamos com objetivos bem altos. E eu falei pra ele, isso eu nunca imaginei. Pela primeira vez. Falei, até aqui, eu confesso pra você que eu imaginava. Por quê? Porque eu fui criada, diferente da maioria dos brasileiros, eu fui criada por uma mãe guerreira. Uma mãe com sangue no olho pra ir atrás de dinheiro, de prosperidade. Então eu fui criada, doutrinada, diríamos assim. Eu fui doutrinada para ser uma mulher de sucesso. Então, diferente da maioria das famílias que escutava, dinheiro não traz felicidade. Já minha mãe dizia assim, sem dinheiro, a gente não consegue nada nessa vida. Para tudo precisa de dinheiro, então a gente tem que ir atrás de dinheiro. Então a minha mãe me ensinou a trabalhar muito, a ser honesta, a ser batalhadora, não ter preguiça, não ter vergonha de trabalhar. Tem gente que tem vergonha de vender. Acha que vender é feio, que vender é errado. De cobrar. Nossa, de cobrar por aquilo que é digno seu trabalho é digno de ser cobrado. E já a minha mãe não. A minha mãe me ensinou tudo isso de berço. Eu via uma mãe muito batalhadora, trabalhadora, com garra, com resistência e com coragem. E automaticamente foi isso que eu aprendi. Porque ela foi meu espelho. É assim o jeito certo de se viver. Então, pra mim, sempre foi muito fácil trabalhar. Imagina, eu com 19 anos, mãe solteira, vendendo bolacha na rua de porta em porta. Pra muitas meninas, eu vejo hoje às vezes, mais idade que eu tinha na época e não tem coragem de sair de casa e trabalhar, porque tem vergonha. Não vou dizer que eu não tinha, porque, obviamente, uma menina de 19 anos não sonha em estar na rua vendendo bolacha no calor, no sol. Mas eu fazia o que tinha que fazer. Eu fiz o que tinha que ser feito. Então, minha mente conseguia acessar que eu podia chegar onde quer que eu quisesse. Porque era o que minha mãe dizia. Você pode tudo o que você quiser, desde que você batalhe, vá atrás,
seja honesta, não passe a perna em ninguém. Esses princípios que hoje eu ensino para muitas empresárias, para destravar, né? Como elas chamam, desbloquear, destravar, quebrar essas crenças limitadoras, porque a maioria delas ouviu do pai e da mãe. Dinheiro só traz desgraça. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não cai em árvore. Então, o dinheiro é visto como um peso. Que eu não tive, graças a Deus, né? Graças a Deus e a minha mãe, que foi um exemplo de mulher na minha vida. Então, por mais que eu estivesse muito longe do que eu vivo hoje, eu sabia que se eu quisesse, eu poderia chegar. Mas todo ser humano, ele tem um limite. Nossa mente é limitada. E aí você tem que destravar o próximo nível. Eu até brinco que quando eu não tinha carro, meu sonho era ter qualquer carro. Quando eu conquistei, quando eu tive meu primeiro Fusquinha, lá em 2011, aí meu sonho era ter um carro, que pra mim aquilo nem era carro, qualquer carro. Consegui meu primeiro carro, 1900 e pouco. Aí meu sonho mais utópico era ter uma EcoSport, daquela mais antiga que tinha a roda atrás. Era o meu sonho. Então a gente só vai destravando, a gente só vai destravando próximas etapas, né? O próximo nível. Agora, o que eu acho errado, se parar pra pensar, é aquela pequena empreendedora que não tá dando conta de tirar um prolabore decente e tá sonhando em ter Ferrari. Isso não é saudável. Ô, Bruna, você entrou num ponto importante. Fala um pouquinho, você que é aí do mundo da internet, sobre o marketing de ostentação. Ah, eu adoro falar disso. Eu adoro falar disso porque eu vivo nesse mundo, né? Moro em Alphaville, eu sou mentora, faço lançamento de infoproduto, enfim. Eu sou o plano perfeito para seguir esse caminho e eu escolhi não. Muita gente até me questionou já, mas, né, por que você não aluga uma casa em Alphaville top? Porque a minha casa é uma casa em Alphaville, para mim, muito boa. É uma casa mais antiga, por quê? Primeiro porque é o perfil de casa que eu e meu marido a gente gosta. Uma casa com cara de casa, casa com cara de lar, tijolinho à vista. É o nosso estilo, aconchegante. Mas, ainda que não fosse, eu nunca consegui dar um passo maior que a minha perna. Porque eu fui ensinada assim. Sabedoria. Eu fui ensinada assim e eu sei que... Gestão. Eu penso assim, ó. O que adianta eu viver uma mentira pra vender uma coisa que não é real? Porque daí eu vou estar ganhando dinheiro enganando as pessoas. Esse dinheiro vai ser amaldiçoado. Por isso que eu sempre escolhi viver dentro da minha possibilidade. E eu sei que se eu escolhesse esse caminho da ostentação, do engano, da mentira, eu já poderia ter ido muito mais longe. Mas eu não tô disposta a pagar esse preço. Dinheiro a qualquer custo. Não. E eu sei que as pessoas que são enganadas, elas são tão culpadas quanto as que enganam. Porque elas querem ser enganadas. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas querem ser enganadas. Até, não sei se você já ouviu falar das 12 camadas de Olavo de Carvalho. Não. É um estudo que mostra para nós as camadas do ser humano quanto consumidor. E a maioria dessas pessoas que querem ser enganadas, elas ainda estão ali na camada 2, que é aquela camada onde eu quero um salvador, eu quero um ídolo. Aí vem Virgínia, por exemplo, eu quero alguém pra defender com unhas e dentes, porque eu tô muito mais preocupada com me sentir pertencente, me sentir acolhida. São pessoas que querem caminhos fáceis, então entra essa galera que cai no jogo do tigrinho. E quando a gente vai ascendendo nessas camadas, e como que ascende nessas camadas? Estudando, se desenvolvendo, buscando conhecimento, lendo, assistindo curso, palestra, ouvindo um podcast como esse, você tá se desenvolvendo. Ao ponto que eu vou ascendendo e eu chego lá na 6ª camada, onde, para você me convencer, você precisa me provar. Eu não vou olhar só pelo que você mostra ou aparenta. Eu quero que você me prove. Eu quero que você me convença com argumentos sólidos. E, infelizmente, a maioria do brasileiro não ascende. Fica lá na 12 porque fica preso em site de fofoca, preocupado com a vida do outro. Aí a gente vai falar de comportamentos do brasileiro. E tem muita empresária que ainda tá presa nesse tipo de comportamento. Picuinha, fofoca. Porque é uma cultura. A cultura do brasileiro é essa, uma cultura muito triste. Então a gente precisa quebrar um padrão cultural
E se você tá num ambiente onde na sua família as pessoas são todas assim, na sua vizinhança as pessoas são todas assim, às vezes até na igreja que você frequenta tem essa cultura diabólica de fofoca, picuinha, de cuidar da vida do outro, de se importar com a roupa que o outro tá usando, o sapato. Isso trava toda a sua vida. Trava tudo. E aí você atrai, eu não gosto dessa palavra, mas é porque você vai buscar ser enganado. Sim. Você vai buscar ser enganado porque você tá preso nas suas limitações. Você percebe que é uma bola de neve? Então, eu não compactuo com isso. Primeiro, porque eu fui ensinada de berço honestidade. Segundo, porque eu tenho muito medo das consequências disso. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito temor. Muito temor. E terceiro, porque como eu ascendi desde que eu comecei a buscar esse desenvolvimento lá quando eu trabalhei em franquia, porque franquia é uma bênção. Franquia, eles dão pra nós, eu era CLT, uma funcionária de uma franquia, e eu recebi tanto ali, conhecimento, palestra, treinamento, ferramenta, e ali eu fui abrindo a minha janela de percepção de desenvolvimento. E ali mudou tudo. Porque até para você ter coragem de viver essa ostentação, você não se desenvolveu. Você não entendeu o jogo como ele realmente é, do longo prazo. Porque o longo prazo ele vai chegar. Minha mãe até brinca assim, ela fala: ai, tem gente que diz que a vida é uma só, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. E se você estiver? Se você estiver, você vai ter que dar conta de como você está vivendo. Você vai estar vivo e você vai ter que dar conta de como você plantou o ontem, o anteontem. Porque o amanhã ele vai chegar. Se não chegar, beleza, mas e se chegar? E você tá vivo e vai ter que lidar com as consequências dele. Como que você vai fazer? Aí você vai ter que enfrentar. Que loucura. E hoje é o que a gente mais vê. Eu fico olhando. E essas são pessoas conhecidas, porque nesse mundo que a gente vive, né? De empresário, de palestra, de evento, a gente tromba com as pessoas. Né? A gente acaba sem querer, a gente se depara com alguém no bastidor. E com poucas palavras, não sei se você é assim, mas eu com poucas palavras, assim, pouco tempo do lado da pessoa, eu falo que daí o Espírito Santo ele já me mostra, parece que é um raio-x na minha frente, sabe? Eu consigo olhar e falar, meu Deus, não tem nada a ver com o que aquela pessoa está vendendo lá. Então não tem como, vai ser o efeito dominó, daqui a pouco isso tudo vai cair. E olha quanta gente essa pessoa está trazendo junto. Exatamente. Olha essa responsabilidade no mundo espiritual, porque a gente não está falando só daqui. Né? A gente está falando de pessoas que estão sendo feridas o tempo todo, uma geração de líderes feridos. E você, nisso tudo que você está falando, você está muito certa. O Espírito Santo, ele que nos convence. É ele que vai nos mostrar essa pessoa sim, essa pessoa não. Eu acredito que a empresária precisa buscar Deus até para essas questões. Nesse último ano, Deus me levou a esse nível de dependência, a orar por tudo. Muito Pai, convite, né? É para eu aceitar esse lugar? É para eu ir nesse lugar? É para eu andar com essa pessoa? E não é porque a gente é melhor do que ninguém, mas é que tem coisas que não são para nós. Tem coisas que talvez nunca vamos entender o porquê, mas Deus não quer você ali. Não quer você ali naquele momento. É uma frase que eu virei essa chave com essa frase há 4 anos atrás, que me trouxe nesse sucesso que foi, assim, que explodiu o meu Instagram, meu conteúdo, foi quando eu me apeguei a essa frase que eu vou te dizer agora, e que depois, agora, nesse último ano, Deus trouxe ela à tona de novo na minha mente, que é: foco é dizer não para boas ideias. Porque nós, empresárias, empreendedoras, a gente vive cheia de ideias. E boas, né? Boas ideias. Mas foco é dizer não para essas boas ideias. Às vezes você não tá precisando de uma boa ideia. Nossa, tô precisando ter uma ideia. Eu preciso criar uma ação criativa. Não. Você só precisa ter um caminho e seguir firme nele. Sem se desviar. Parar de se distrair. Porque a internet, ela traz isso também. Distração. É tanto mentor falando tanta coisa. E às vezes o fulano tá certo no caminho dele. Mas tem uma história ali. O Beltrano também. Você tem que saber quem você vai ouvir. Então você vai seguir aquela pessoa. Porque senão fica assim, ó. Você pega um pouquinho de um pouquinho do outro. E daí você não entende porque com você nada dá certo e não dá resultado. Mas é porque você fica misturando tudo, pegando de tudo um pouco. Você não sabe por que aquele mentor... Vou dar um exemplo. Tem mentores que falam que você tem que fazer tráfego pago.
Mas é uma estratégia. Que às vezes pro teu negócio não vai funcionar. Outro fala que tem que prospectar. Mas calma aí, pro negócio dela sim, pro teu não. E é aquela história de ficar me comparando com a grama do vizinho, né? Porque daí eu sempre fico olhando assim, eu quero sempre fazer o que a concorrente tá fazendo. Você não sabe por que ela tá fazendo. Você não sabe como ela tá fazendo. E pior, você não sabe nem se tá dando certo pra ela. Exato. Às vezes tem gente copiando o outro de uma coisa assim que você nem Que sabe, ela tá mas testando. às vezes ela mesma não tá tendo resultado. E você tá lá tentando copiar. Que é isso, as redes sociais trouxe muito também. Muita frustração, comparação. E é uma geração que nunca tá feliz com nada. Porque sempre acha que alguém tem melhor, tá na frente. E eu fico aqui, ó, igual um ratinho de laboratório, tentando alcançar. O que Eclesiastes vai dizer, né? Correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. A gente vê, né, a famosa curva da felicidade, né? É exatamente isso. A internet, ela é uma bênção, se bem usada. Pra potencializar o nome da sua marca, fortalecer, despertar desejo de compra, atrair clientes, relacionamento com o cliente. Maravilhoso. Imagina quando que nós pensávamos que pequenas marcas iam ter o alcance que hoje elas têm quando um Reels viraliza. Né? Antigamente a gente estava ali fadado a ou contratar uma emissora de televisão, que era caríssimo, Fortuna. um outdoor, que também não era barato, e rádio, no melhor dos cenários, era um pouco mais acessível, mas as pequenas empreendedoras, uma loja que está começando, ela não tinha voz, era muito na raça. Então a internet é uma bênção, mas a gente precisa cuidar. Porque a internet tá roubando o tempo das famílias, tá roubando a conexão de pai e filho, conexão de cônjuge um com o outro, tá roubando a nossa gratidão. A gente já não consegue mais ser grata pelo que tem. Porque parece que eu nunca tô satisfeita com o meu corpo, porque eu olho lá, todo mundo tem o corpo perfeito, o rosto perfeito, não tem nenhuma mancha. Eu passei por uma experiência de sair um melasma no meu rosto recentemente. Primeira vez que eu lidei com algo que é normal da mulher, Claro. o envelhecer. Isso é natural pra todos nós. E eu lidei com uma coisa que, diz que não tem cura, e é isso aí, você consegue amenizar no máximo. Falei, gente, uma pessoa que não é bem consigo mesma, bem resolvida, não sabe sua identidade, entra em pânico, entra em parafuso mesmo. Porque você olha no espelho, você não gosta do que você vê. Mas, gente, quem é você além da imagem, na tua essência? E a internet, o Instagram, rede social no geral, ela faz isso, a gente distorcer a nossa imagem. E ficar sempre procurando uma casa perfeita, a casa impecável. Aí você vê aquela influencer postando um take do dia dela, a casa dela impecável. Mas você vê, às vezes ela nem tem filho, você tem 3. Eu vou comparar minha vida com tu. Que jeito. Que jeito? Que jeito. Então a gente para de lidar com a vida real, a vida como ela é, e fica se frustrando por uma mentira Não é? que não é real. Não, outro dia eu tava vendo uma que sempre aparece pra mim, né, nas minhas ferramentas de busca. Eu gosto muito de cozinhar e acabo me deparando com um monte de vídeo de comida. E aí chega uma influenciadora, ela é toda chique, toda fina, e tem o jeito dela pegar o peixe, cortar aquela bancada impecável. E ela pega flores, e ela vai, ela planta algo no quintal, e eu fico olhando aquilo, falei, meu Deus, olha pra você ver o que é. E aí eu tô lá, bem nesse dia eu tô lá fazendo um macarrão, uma massa em casa que eu gosto de fazer. A minha cozinha puro trigo, puro farinha. Meu marido fala assim, nossa amor, você fez massa, porque eu fico dentro da cabeça ao pé, cheia de farinha, aquela cozinha de gente de verdade. Aí eu fico, meu Deus, se eu mostrar isso agora... Não é? Não, você matou a charada. E aí, empresárias que poderiam ter voz, deveriam ter voz. E não só para divulgar o seu trabalho, também, óbvio. Divulgar seu trabalho, postar sua marca, que isso vai trazer clientes, consequentemente, prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, agora nesse aspecto financeiro mesmo. Para ela poder ter mais liberdade, dar uma qualidade de vida para os seus filhos, sua família. Ok, mas... vamos além, uma voz para compartilhar um devocional, para compartilhar uma palavra, para abençoar as pessoas que a seguem. Ela não faz porque ela se compara. Acha que não, como é que eu vou postar a minha cozinha? Como é que eu vou criar conteúdo com esse rosto, com esse melasma? Não, o meu cabelo, o meu peso. Então começa a colocar um monte de
empecilhos para fazer o que é preciso ser feito. Primeiro, tá faltando autorresponsabilidade. Você é adulta e hoje postar ou não postar, eu falo que já é indiscutível. Nós somos a última geração que discute ainda se a empresária tem que aparecer ou não. É a última geração. Dos nossos filhos não vão nem discutir. Não, nem tem. Tem que. Não tem espaço para isso. Tem que. Então você é adulta, você abriu uma loja, abriu uma empresa, você tem que aparecer. Você tem que mostrar, você tem que postar. Segundo, se você tá deixando de postar porque eu sou feia, porque eu tô gorda, porque a minha casa é feia, você não sabe sua identidade. Você deixa o outro ditar a sua vida, a opinião do outro. E daí? E daí se a sua casa não é perfeita? Que bom, isso mostra que você é ser humano. Porque gente como gente. Se você é gente. E onde tem gente, tem sofá bagunçado, a manta do sofá bagunçada. Cachorro correndo. E que delícia. Eu espero que a humanidade ainda faça esse movimento de voltar para a essência. De gente como a gente, de vida real, de gostar de ser humano. Em todos os aspectos. Gostar de ser ser humano, e de gostar do ser humano no geral. E parar de ficar buscando um perfeccionismo, uma coisa irreal, ilusória, porque isso vai adoecer muita gente. Já tá, né? Já. E a gente precisa ter a malícia de viver na geração que a gente vive hoje. A gente precisa ser cristãos maduros, empresárias maduras. A gente precisa entender e sair daquela fasezinha de início, tá? Porque é normal quando a pessoa ela acaba de abrir um negócio, ela é insegura em vários pontos, ela tem a necessidade ainda de pedir ajuda, em qual ferramenta usar, se deve postar, qual horário, isso, aquilo. Mas precisa ter um momento que a malícia ela precisa entrar. A gente precisa entender sobre as estratégias do dia a dia que a gente tem que lidar com a nossa casa, com a nossa empresa. Que isso tudo é um ministério. Porque as pessoas ficam, tal situação está acontecendo na minha vida porque o diabo está agindo ali. Sabe onde o diabo mais age? Sabe qual que é a maior estratégia dele? Te distrair. Perfeito. Então, toda situação que você toda distração é uma estratégia que o inimigo usa para você atrasar o que você tem que ser feito. Exato. Ali que ele vai se manifestar. É ali que ele manifesta. Aonde ele vai te ferir? Na sua identidade. Exato. Porque é uma estratégia que ele usa há muitos anos. Ele tentou ferir a identidade de Jesus lá no deserto. Ele questionou: se é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não transformou por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele não precisava provar para o diabo que ele era filho de Deus. Mas a gente tem a necessidade de provar que a gente é filho de Deus. O tempo todo a gente quer provar alguma coisa para alguém. Exato. E Paulo, ele dizia, ontem eu ministrei isso no culto, sobre o livro de Gálatas. Paulo falava assim: acaso eu estou aqui para agradar os homens ou a Deus? Porque se eu tiver para agradar os homens, eu não vou agradar a Deus. Como é que fica então? E o diabo, quando ele vem plantar a semente de amargura no nosso coração, é muito interessante, porque a palavra diz que iniquidade Deus arranca. Amargura você que tem que levar a cruz diariamente. E quando a serpente foi tentar Eva no jardim, ele falou, né? Vocês não podem comer do fruto, né? E aí Eva, porque deixou aquela semente, tipo assim, tô jogando. Ele vai lançar setas, Claro. tua casa não é tão bonita, você não fala bem, você não tá preparada, tua loja é feia perto da loja da concorrente, olha o quanto que ela tá vendendo, você não tá vendendo nada. Isso cega ao ponto de que Eva vai dizer pra serpente assim, ele disse que dessa árvore nós não podemos comer e nem tocar. Só que não foi isso que Deus falou. Deus falou apenas que não podia comer. Ela acrescentou, blasfemando contra o Senhor, acrescentando que Deus diz coisas que ele não disse. Por quê? Porque a amargura, a revolta, a indignação, e a Bíblia vai dizer que a rebeldia é o mesmo pecado que de feitiçaria. Então essa rebeldia que gerou no coração de Eva fez ela dizer que Deus disse coisas que ele nem disse. Porque distorceu a realidade. Distorceu o que realmente Deus falou. Olha como uma seta que Satanás lançou, olha o que gerou na humanidade. É por isso que nós temos que buscar discernimento no espírito diariamente. Para quando essas vozes vierem, a gente saber discernir. Opa, peraí. Não foi isso que meu Deus disse.
Eu sou quem Deus diz que eu sou, minha empresa é o que Deus diz que é, foi Deus que me deu, Ele é fiel, Ele não é homem pra que minta, nem homem pra que se arrependa. Aí vem pra autorresponsabilidade. Então, peraí, o que cabe a mim? Porque pra Eva era não comer daquele fruto. Era o que ela precisava fazer. Só. Aí eu te pergunto, o que você precisa fazer? Porque tem muita empresária, vou falar bem o português esculachado aqui, mimizenta, reclamona. Ai, porque a minha empresa não vende, porque tá difícil, porque a economia... Gente, eu entendo que nós temos diversas questões desafiadoras hoje no varejo, principalmente. A gente tem que ser realista, colocar as coisas na mesa, mas tá, você vai fazer o quê? Qual estratégia você vai colocar? Porque também não dá para tentar lidar com uma empresa na sorte. Grandes empresas, e aquilo que eu falei de franquia. Grandes empresas não empreendem na sorte. Tem como. Só na base da oração. E aqui não é invalidando a oração, não, porque a oração é poderosa, Deus é soberano, mas a gente precisa não ser displicente. Nós não podemos ser displicente com aquilo que Deus nos deu. Assim como Deus falou, dessa árvore você não vai comer. E Deus deu tarefas para Adão e Eva no jardim. Deus falou, vocês vão cultivar, vocês vão reinar sobre os animais, né? Governar sobre os animais. Então Deus deu tarefas, Deus deu trabalho para Adão e Eva no jardim. Tem gente que fala que o trabalho foi fruto do pecado. Mentira. O trabalho suado veio depois do pecado, mas Deus já deu trabalho para o homem. Deus trabalhou criando o mundo. Tanto é que ele trabalhou e depois descansou. Então o trabalho é uma bênção, mas trabalho não pode ser feito de forma displicente. Ah, vou fazer desse jeito que eu acho que é. Não, peraí, um médico não pode ir lá fazer uma cirurgia. Ai, Deus me ajuda que essa cirurgia seja uma bênção. Se ele não estudou medicina, se ele não fez especialização de cirurgia. Isso é responsabilidade. Por que uma loja eu posso simplesmente abrir? Ah, não, eu vou, inclusive franquia. Ah, eu vou comprar uma franquia porque o modelo já tá pronto. Beleza, o modelo tá pronto. Você vai ter processo, mas seguir os processos... Quem vai operar? É sua responsabilidade. Você que é franqueadora, você sabe. Tem franqueados que às vezes levam um tempo para entender o papel que lhe cabe. Não é a franqueadora, ela vai te instruir, te direcionar. Mas aplicar no dia a dia é o seu papel. Exatamente. E as pessoas têm muita dificuldade de olhar para o que tem à volta, né? Eu falo, fica tão preocupado em inventar. Nossa. O tempo todo querendo inventar a roda, e esquece que simplesmente, muitas vezes, sei lá, você não precisa mais inventar a roda, é só você trocar o pneu de uma roda ruim. Eu falo que quando eu vim com as sobrancelhas, eu já empreendi há muito tempo. E eu não inventei sobrancelha, os salões já fazia, outras clínicas já fazia. Mas o que eu fiz? Eu apresentei para o mercado de uma forma diferente o que já existia. Então, eu peguei aquilo que já existia, transformei num modelo de negócio lucrativo e numa apresentação diferente a qual os clientes olhassem e falassem, olha, eu quero fazer dessa forma, porque esse método criado em tal franquia me dá segurança, me dá tranquilidade, agiliza a minha vida, é algo fácil, simples, eu vou lá, como o meu franqueado pudesse olhar e falar, nossa, o negócio não é complexo, é fácil de operar, eu vou investir nesse negócio. São duas frentes, eu estava buscando por algo novo, não era mais só entregar um serviço para o meu cliente que estava chegando da parte de estética, tinha um investidor. Exato. Então, era uma via de mão dupla ali. E as pessoas ficam o tempo todo querendo inventar alguma coisa. Eu falo que é você entregar o que já está criado, entregar só com uma roupagem diferente. Troca a embalagem. Porque você falou que eu penso exatamente como você. Muita empresária tá ali desesperada por eu preciso de uma ideia. Você não precisa de uma ideia. Você precisa seguir o feijão com arroz bem feito... E com processos bem estabelecidos, porque hoje eu treino líderes para ter método e processo de liderança comercial, de vendas. Ou seja, a pessoa que está ali lidando com o cliente, ela tem que ter um processo para seguir. O cliente entrou, você vai falar assim. Segundo passo é quebra-gelo. Terceiro, você vai fazer uma sondagem. Depois você vai para demonstração, fechamento, contorno de objeção, pós-venda ou pós-não-venda, fideliza. Tem que ter uma arquitetura clara, principalmente para o funcionário. Porque quando a gente fala de funcionário, ele não é tão interessado quanto você de fazer o teu negócio dar certo. Mesmo que você tenha aquela funcionária que é uma bênção. É o teu dinheiro que está na reta, não é o dela. O teu investimento. Sim. Foi você que colocou ali, que paga o aluguel, que colocou aquela fachada linda.
que gastou para que tudo que tem ali dentro seja comprado, colocado. Então ela não tem o mesmo comprometimento que você. A gente precisa lidar com a realidade como ela é. Então essa pessoa precisa ser desenvolvida diariamente. Então eu vejo empresárias mais preocupadas com uma ideia. Eu preciso de um marketing para atrair clientes, mas quando chega lá no estabelecimento, a colaboradora não sabe entregar o mínimo, porque não está sendo treinada, não está sendo motivada, desenvolvida. Aí a experiência do cliente é péssima, ele não volta e leva com ele mais 10, que quando falar da sua marca, ele não vai indicar, vai fazer marketing contrário. É isso. Eu falo, gente, é igual uma vida sem rotina. Você pensa uma pessoa que não tem rotina. A bagunça que é a casa dela e o dia a dia dela. Ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para dormir. É a louça suja, é o almoço que não tem. É uma bagunça. Uma pessoa que não tem rotina, a vida da pessoa é uma bagunça. Eu falo que Imagina vida uma empresa sem processo. Eu falo, vida sem gestão é confusão. Não é? Vida sem gestão vira confusão. Vida sem gestão é confusão. Essa é a frase menina, perfeita. Eu até pra lavar cabelo eu preciso fazer gestão. Porque, hoje eu lavei. Não, então amanhã cedo, entende? Eu fico fazendo, como é que vai ser? Não, então ontem era domingo, eu vou lavar meu cabelo, já vou umectar de noite com óleo pra acordar. Tudo precisa de gestão. Não dá pra gente viver assim, empurrando a vida com a barriga. Ainda mais depois que você abre um negócio. O seu negócio tem que ser mapeado, tem que ter processos claros. E dentro desse tópico de ter processos, eu falo assim, que a sua empresa precisa ser reflexo de quem você é. Então, cuidar da sua vida espiritual, do seu emocional, também estar cuidando da sua empresa. Exato. Porque se você estiver bem, você vai chegar lá, você vai ser uma boa líder. Você vai inspirar a sua equipe. Você vai inspirar até as suas clientes. Porque sabe que olha que interessante. Quando eu conheci Jesus, aos 19 anos, quando eu me vi no fundo do poço, eu olhei e falei, meu Deus, eu não falo com a minha mãe. Descobri que tô grávida. Não tinha um relacionamento, né? Então, assim, o pai do meu filho, ele é uma bênção, ele é um ótimo pai, mas nós, quanto casal, não existíamos ali, quanto casal. E eu olhei e falei, o que vai ser de mim agora? Eu me desesperei, meu mundo caiu, porque eu falei, eu não sei cuidar nem de mim, vou cuidar de um bebê. E, infelizmente, eu fui buscar Jesus pela dor, né? E conheci Jesus e vi que existia uma nova vida pra mim, pra minha história. Ele podia escrever uma nova história. O versículo que eu mais me apeguei na época é que todas as coisas, eis que fez tudo novo, né? O que é velho já passou. E eu pensava, Deus vai fazer tudo novo, Deus faz tudo novo. E conheci Jesus. Então, quando eu vendia roupa de porta em porta, é engraçado. Porque quando eu vendia bolacha, eu ainda tava no desespero. E desespero mata estratégia. Uhum. Desespero é desesperador. Então, era muito desespero pelo mínimo, assim. Me faltava o mínimo. Infelizmente, já passei por necessidade de faltar o mínimo. Então, nessa época, eu falo que eu só tava respirando por aparelhos, buscando sobreviver. Quando as coisas começaram a melhorar, e isso tudo muito rápido, porque dos 19 vendendo bolacha na rua, aos 21 eu tava comprando meu imóvel próprio. Porque Deus faz. Falo, Deus faz milagre. Por isso que eu acredito, sim, que Deus pode mudar o cenário da tua loja. Tô pra falir. Em um ano, você pode estar expandindo, abrindo 3, 4, 5 lojas, porque Deus faz. Enquanto você faz a sua parte, né? E quando as coisas melhoraram e eu comecei a vender roupa de porta em porta, a minha estratégia era, pra quem eu vou falar de Jesus hoje? Então não era prospectar cliente pra vender a roupa, eu quero tomar um café com alguém, eu vou discipular mulheres. Eu tinha 2 células nessa época na minha casa. Uma célula de meninas solteiras e uma célula de mulheres casadas. E eu cuidava de 30 mulheres. Eu tomava café com elas, fora, individualmente, pra ouvi-las. Então eu vivia buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas eram acrescentadas. Então assim, saía da minha casa para tomar um café com uma pessoa e ali naquela confeitaria eu já falava pra moça que tinha roupa e mostrava a roupa. Porque o meu foco principal era levar o reino de Deus. Como você faz hoje na sua vida, nitidamente, você tem o foco de levar Jesus para as pessoas. Se a gente muda a ordem de prioridade, eu vou me preocupar em cumprir meu propósito na terra, em levar pessoas para Jesus, em me doar para discipular pessoas que precisam de uma palavra, Deus vai fazer o meu negócio crescer. Então, claro que eu tinha que abrir minha boca e falar, olha, eu vendo roupa, deixa eu te mostrar. Mas Deus ia fazendo
o sobre-humano. É tão extraordinário isso que você está falando, porque eu lembro que um dia eu estava ajoelhada, eu falo muito isso, orando por clientes. Eu tinha voltado da praia, tinha uma tenda de massagem na praia, tinha mudado para Taubaté e, consequentemente, os clientes tinham ficado lá, e eu orando para o Senhor dar clientes novos. E o Senhor, nitidamente, Ele traz uma palavra que meus pastos seriam verdejantes, que nunca mais faltaria alimentos em meu celeiro, né, porque eu tinha aquele medo de passar de novo o que eu tinha passado. Então ele traz essa mensagem e ele fala: nunca mais oro por clientes. Eu não quero que você ore por clientes. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo a terra vai comer quando as pessoas morrerem, quando a gente morrer. O teu espírito eu vou tomar. A única coisa a qual você pode ter destino é sua alma. Ore por almas. Ore por almas e eu vou colocar almas na sua frente. Toda vez que uma pessoa passar por você, toda vez que um cliente chegar, é sua obrigação dar destino a essa alma. Quando você começar a dar destino por toda pessoa que passar na sua frente, por toda a alma que você avistar, nunca mais vai te faltar clientes. A Sobrancelhas bateu a meta esse ano de 15 milhões de clientes atendidos. Glória a Deus. Você vai pegar a rede que tem mais de 2.000 lojas que não tiveram a quantidade de atendimento que nós já tivemos. Glória a Deus. E hoje eu olhando e eu entendo, eu falo: Jesus, porque nós paramos de buscar por clientes e eu comecei a buscar por almas. É isso. Então olha o que é o sobrenatural de Deus. É isso, Ele faz. Não tem a ver com o que a gente faz, mas com o que a gente carrega. A gente precisa entender que Ele vai fazer. Mas é através da nossa vida, através das nossas ações e das nossas atitudes. Qual é a direção que a gente está seguindo? E as coisas dessa terra, elas têm que ser consequência de uma vida que busca as coisas do céu. A palavra de Deus é muito clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente começar a se preocupar mais com fazer a vontade de Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Através das minhas mãos, da minha boca, como o Senhor quer me usar, e ficar menos preocupada com as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra, para Ele resolve assim. Tão passageira, né? E é tão passageiro. E eu também penso assim, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas eu penso assim, ó. Tem pessoas que não podem ter o que o outro tem. E tem gente que pode ter o quanto for. Deus conhece o coração de cada um. E a pessoa que mais se dói por não ter muito, infelizmente, às vezes é que não pode ter muito mesmo, porque o coração dela pode se corromper, ela pode se perder. Já é corrompido. Isso. Por isso que Deus fala sobre para ser grato por tudo. Em todas as circunstâncias, ser grato. A todo tempo, por tudo. Seja grato pelo que você tem. E não viva a sua vida ansioso por aquilo que você gostaria de ter, porque você só tem o hoje. Você está hoje aqui. A Bíblia fala que a cada dia basta o seu mal. Seja capaz de ser grata. E quando eu falo ser grata, não quer dizer que você não vai buscar coisas maiores. Porque até um dia meu marido falou assim: ai, você é muito ingrata, porque nunca nada tá bom pra você. Eu falei: não, você tá me confundindo. É porque eu sempre quero algo mais, porque parar de sonhar nessa terra é muito ruim. A gente tem que sonhar, tem que planejar, tem que trabalhar. Isso não nos mantém vivo. Isso não quer dizer que eu não sou grata. Mas ser grato não pode te travar e te prender no... tá bom aqui, ó. Eu já tenho, nossa, eu tenho tanto, tá bom, vou ficar aqui, Deus já me deu tanto. Não. Você sabe que eu acho assim, o empreendedor do reino, eu tenho essa convicção. Aquela, né? Isso que te digo de mim mesma, né? Aquela convicção. Que eu sempre falo, o empreendedor do reino, ele é diferente de qualquer outro empreendedor. Então, ele precisa de um combustível para ele continuar rodando. Então, você pega um carro, às vezes você tem um carro bom, para a glória de Deus, você tem um carro muito bom. Então, eu entro no meu carro e eu ando naquele gás com ele não sei quantos quilômetros. Só que chega um momento que o tanque esvazia, eu tenho que parar e abastecer. Mesmo esse carro sendo bom, ele sendo um carro muito bom, ele não continua andando se ele não tem um combustível. Verdade. E o meu carro, ele precisa de um bom combustível, porque se for um combustível ruim, ele engasga, ele dá um monte de defeitinho lá. Então, meu esposo sempre fala: olha, cuidado onde você abastece. Cuidado por aqui. A gente precisa de um combustível bom, um combustível puro, porque esse carro não pode colocar qualquer combustível. E o empreendedor, o cristão, o que tem o chamado, o propósito para levar a palavra de Deus através do empreendedorismo, ele precisa desse combustível. Então, as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, mas a Bruna, você já é boa. Você já alcançou muitas coisas. Você já sabe muita coisa. Mas chega um momento que o seu tanque está vazio.
Porque é o próprio Deus falando, olha, precisa encher mais, precisa encher mais, precisa encher mais. Porque encher do quê? Da graça, porque a graça, ela transborda. Então, o cristão, ele não pode só saber. Ele precisa transbordar, ele precisa derramar, porque é sobre o outro. É sobre o que eu vou derramar na vida do outro. Então, muitas vezes as pessoas não vão entender mesmo, porque o sobrenatural é difícil de entender. A nossa própria casa fica difícil de entender. Meu marido brinca e fala, nosso dia que eu acordar e não ouvir, eu tive uma ideia, eu tive algo diferente, eu vou olhar pro lado da minha esposa vai estar morta. Mas isso é combustível para nós, né? Sim. Eu falo que esse transbordar que você citou, ele tem que acontecer na nossa família, na nossa casa, nas nossas redes sociais e também na nossa equipe. Quando nós somos líderes de equipe, nós temos ali colaboradores, esses colaboradores precisam ver Jesus em nós. Só que entra uma crença daí, que as pessoas, infelizmente, elas são muito boas em abusar da nossa boa vontade, até da nossa fé. Ser uma empresária, uma líder que transborda Jesus, transborda a graça de Deus, não significa Ser boba. Ser aquela que aceita tudo. Ser aquela que deixa que montem na sua cabeça. Aceitar tudo. Ser boazinha. Não. Pelo contrário. Pode ver. Pai e mãe, né? O pai e mãe, o que é rígido, aquele pai, aquela mãe que é rígida, que coloca ordens, regras. Enquanto o filho é pequeno, o adolescente, no momento ele pode até achar ruim, mas pode ter certeza que um dia ele vai te agradecer. Sim. Ele vai falar, que bom que você fez isso por mim. E os colaboradores iguais. Pode ver quantos colaboradores, às vezes, lá na frente, olha e fala, que bom que eu tive um líder lá que me ensinou. Então, esse é o papel da empresária, transbordar Jesus no caráter, transbordar Jesus nas atitudes, no comportamento, mas não deixar de se impor, de se posicionar, de cobrar, né? De assumir o papel. Não negligenciar o caráter de Cristo. Não, de forma alguma. E a passividade negligencia o caráter de Cristo, muitas vezes. Exatamente. E qual que é o grande problema? Que às vezes você não tem o seu caráter tratado por Jesus, não tem os frutos do Espírito Santo. E aí você acaba descontando no outro um descontrole emocional que há em você. Por isso que olha a responsabilidade de uma empresária. De estar em Cristo, firme, buscando os frutos do Espírito. Porque dela não tem domínio próprio. Ela chega na empresa, ela tá preocupada com boleto, fornecedor, com responsabilidades, que a gente sabe que tem muitas. É muita pressão. A cabeça do empresário hoje é muita pressão. E ela vai e estoura com a equipe sem perceber. É grosseira, é ríspida. Por quê? Porque não tem domínio próprio, não tem amabilidade, não tem mansidão. Então, o papel da empresária é uma responsabilidade muito grande. Você tá tendo vidas ali, que tá olhando pra você e pode falar assim, eu quero Deus da minha chefe. Ou, Deus me livre, se ser crente é ser igual a minha chefe, eu que não quero nem saber. Claro que a gente precisa tomar muito cuidado com as regras, né? O organograma da vida. Que fala que é de Deus pra minha vida, da minha vida pra minha casa, da minha casa pra minha empresa, da minha empresa pro mundo. Então, a minha empresa é a extensão da minha casa. Ela é a extensão. Não adianta falar, nós vamos separar vida profissional, vida pessoal, a empresária, ela é diferente. Não existe. Não. Nós somos uma extensão, nós somos um transbordo na medida certa, né? A boa medida recalcada de Cristo em cada estação da forma que tem que ser. Então, é a sabedoria de doses diárias espalhada em cada área da sua vida. Mas eu sou uma Luzia espalhando conhecimento que Deus tem me dado. Então, vai ter momento que eu vou ter que ser mais firme, vai ter momento que a gente vai precisar de ser mais sábia, tem momento que a gente vai ouvir mais, tem momento que a gente vai falar mais. É bem aquilo que você falou de Eclesiastes. Então, se nós não tivermos essa sabedoria e querer ser uma pessoa diferente, as pessoas ver que essa imagem, né, que esse espelho começa a conflitar, porque se eu estou diante de um espelho, e nós, como a gente fala cristão, a palavra cristão quer dizer o quê? Imitador de Cristo. Né? Então, se eu estou diante do espelho, não adianta eu querer mexer no meu cabelo e me enxergar mexendo no meu pé. Não tem como, porque o espelho reflete o que eu estou fazendo. Então, a pessoa, quando ela vai olhar, o seu liderado, ele vai olhar, ele quer o reflexo do que você está falando. Se ele vê uma contradição, é ali que o inimigo vai usar para te desmascarar, para tirar a sua autoridade. Aí não tem o que faça.
Exatamente. Não tem o que faz. E vai errar, muitas vezes a gente vai errar. Agora, a humildade de saber pedir perdão, de saber se colocar e se posicionar dentro da autoridade que Deus te deu é fundamental, porque senão negócio nenhum se sustenta. Não, a longo prazo não. Se você não cuidar do seu caráter, se você não trouxer Jesus para empreender junto com você para dentro da sua empresa, né? Lá na nossa empresa, além de ser mentora, eu também sou empresária. Então, na nossa empresa, todos os dias, 8h30 da manhã, né? A equipe chega às 8, o expediente começa às 9 e 8h30 a gente tem um momento de oração e devocional. E nós temos ali pessoas que não são da mesma religião que nós, mas elas conseguem ver. E que bom, né? Como ouvirão se não ver quem prega? Exatamente, elas conseguem ver que a nossa vida é pautada na palavra de Deus, que nós colocamos a nossa esperança em Cristo. Isso é muito importante. Eu sou contra essa história de, só contrato se for cristão. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho que trazer quantos Deus quiser me dar. E que eles tenham a oportunidade de ver Cristo através da minha vida. É isso. Não cabe a nós entrar no conflito de Gálatas, né? É gentil, não é gentil. Exato. Né? É judeu, é gentil, é digno, não é digno, tem que ser circuncidado, não tem que ser circuncidado. Não, o evangelho da graça, ele é para todos. E acho que esse é o maior desafio. Tem que ser pregado para todos. Esse é o maior desafio mesmo. Porque viver, né, se você vai saudar só os irmãos, que honra nisso. Exatamente, né? Não tem. A gente tem que fazer parte 2 com a Bruna. Lá em Orlando. Meu Deus do céu, que bênção. Bruna, eu queria deixar um presente para você. O nosso tempo voou, a gente tá falando de devocional. Esse é o meu devocional de empreendedor. 40 mensagens e reflexões. Que bênção. Para mostrar que a sua casa, a sua empresa é o seu maior ministério. Você tem feito isso muito bem. Ai, que bênção. Fico muito feliz. Muito obrigada. Kit das sobrancelhas para você, da nossa marca. Aí, eu já uso alguns produtos. Aí, tá vendo? Amo. Gente, aquele gelzinho da sobrancelha, não fico mais sem. Gente, você conhece o nosso gloss? Sim, o gloss eu já uso meio cor terra. Isso, já sou fã da marca. Inclusive, o gel de sobrancelha eu nunca tinha conseguido usar nenhum. Nunca gostei. Nenhum ficou bom. Só o de vocês. Ai, arrasou. Porque ele fica bem natural. Tô usando hoje, ó. Fica natural. Eu não gosto daquela coisa, pesada. Aquela pasta. Eu não gosto. Gosto de mais natural e eu acho ele maravilhoso. E o de a espuma de limpar o rosto. Maravilhosa, tem pra você. Maravilhosa. Arrasou, amei. Bruna, queria que você deixasse uma mensagem, gente, de fato voou mesmo, você é uma bênção, inspirada, realmente, usada por Deus, a gente vê quando a pessoa fala no espírito, né, como a conversa flui, como é leve, né, como é leve, a gente vê essa leveza nesse ambiente. Queria agradecer realmente pelo seu sim de estar aqui com a gente, te convidar para nos visitar lá, tanto o nosso podcast, quanto qualquer loja nossa no Brasil, lá em Orlando, que Deus possa realmente te direcionar, te soprar. Né, para onde ele tem, que você esteja aí com seus ouvidos atentos e sensíveis para ser direcionada, porque Deus tem muito para fazer através da sua vida, muito, muito mesmo. E que essa voz profética continue alcançando nações cada dia mais, que você possa entender que muitos desafios, muitas perseguições é porque você tem decidido se permanecer na presença de Cristo, né? A gente vê a perseguição dos cristãos vindo de anos. E só eram perseguidos aqueles que de fato levavam o evangelho na íntegra, de verdade. Você tem feito isso. Então eu sei que às vezes cansa, muitas perseguições cansa, o fardo ele pesa, mas o descanso do Senhor, e a gente sabe que a graça é um favor imerecido, o qual você tem lutado para que as pessoas alcancem ela, mesmo sem merecer. Amém. Que Deus possa continuar te usando, viu? Obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, gente. Obrigada pelo convite. E a mensagem que eu quero deixar para você é: coloque Deus em primeiro lugar verdadeiramente na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Ele é soberano. O sobre-humano ele faz. Confia nele. Mas não esqueça de fazer a sua parte. Não esqueça da autorresponsabilidade, do desenvolvimento e entenda que há o tempo certo para todas as coisas. Amém. Então você aí que foi impactada com a mensagem, com esse tempo de aprendizado com a Bruna, já visita as redes sociais dela, e eu sei que você que está aí, que é uma empreendedora, você vai ter tanto para aprender com essa mulher de Deus.
que tem realmente ensinado, direcionado. Nós nem falamos de negócio, você viu aqui, mas nós vamos fazer um outro episódio para falar de negócio, para você aprender um pouco mais com a Bruna. Então começa fazendo a sua parte, visitando, seguindo a nossa convidada, compartilhando essa mensagem, porque Jesus fez na vida da Bruna, ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua aí em casa. Deus abençoe.